Bom, meus amigos, chegamos no mês de outubro, mês de comemoração do aniversário da Reforma Protestante, e nós do canal Exposição Bíblica estamos com alguns livros aqui que marcaram a nossa vida e marcaram o nosso estudo na área de pregação expositiva. E eu, particularmente, gosto muito desse livro aqui, ó, Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã. Ele é um livro da editora Fiel. O autor dele é o Graham Goldsworthy, é um pastor e professor de seminário australiano, ele é anglicano. E esse livro dele foi um divisor de águas para mim no estudo da exposição bíblica e da pregação expositiva, porque ele fala sobre algo que é uma grande dificuldade dos pregadores, que é utilizar a teologia bíblica na pregação expositiva, principalmente nos textos do Antigo Testamento. Nos textos do Novo Testamento também, mas principalmente nos textos do Antigo. Bom, eu lembro e eu fiz parte muito tempo de igrejas de um segmento pentecostal que tem o costume de pregar no Antigo Testamento. Tem um costume de pregar muitas vezes no Antigo Testamento. E geralmente essas pregações do Antigo Testamento, elas são aplicadas diretamente para a igreja, do personagem principal para a igreja diretamente, sem passar por um filtro da teologia bíblica, por um filtro da história da redenção. Então, quantas vezes a gente não já viu, por exemplo, um pregador que prega ali sobre Gideão, e aí pega as virtudes e as características de Gideão e aplicam elas diretamente para a igreja, para que a igreja possa se identificar com características de Gideão, ou a história de José, ou até mesmo de Davi, Samuel. E os pregadores que não têm este entendimento de como utilizar a teologia bíblica e a história da redenção no sermão expositivo, eles costumam utilizar das características do personagem aplicando diretamente para a igreja. E o que o Graham Goldsworthy vai ensinar nesse livro aqui, ó, Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã, ele vai ensinar a usar a teologia bíblica, né, a usar a história da redenção. Então, desde a criação, passando pela queda, pela morte de Jesus Cristo e pela redenção, ele vai entender o Antigo e o Novo Testamento como uma unidade. Ele vai entender o princípio reformado de toda a Escritura, né? Toda a Escritura é uma narrativa só, com várias pequenas narrativas, mas é uma só metanarrativa, né? É a história da redenção. Então o Graham Goldsworthy vai ensinar nesse livro aqui como o pregador vai pregar o Antigo e o Novo Testamento a partir da história da redenção, utilizando-se da teologia bíblica. Então, quando o pregador, após ler esse livro, quando ele for pregar o Antigo Testamento, ele vai procurar identificar como que Gideão, Samuel, Moisés, Davi e esses personagens famosos do Antigo Testamento, como que eles vão se relacionar com a história da redenção. Em que ponto que eles vão ser um tipo, né, de Cristo. Então, assim, ele vai ensinar com base nesses tipos, por meio dos personagens, dos objetos, das narrativas do Antigo Testamento, como que essas narrativas e essas histórias elas podem mostrar Jesus Cristo, como que elas podem se encaixar na história da redenção e mostrar como elas podem fazer parte dessa história da redenção e mostrar Cristo. Então, assim, após ler esse livro, o pregador ele provavelmente estará capacitado a pregar textos do Antigo Testamento mostrando Jesus Cristo nesses textos. Porque algo que a gente percebe muito na pregação do Antigo Testamento, de pregadores que não têm utilizado a teologia bíblica nos seus sermões, que eles não mostram Cristo, né? Eles pregam um texto sobre Gideão, eles pregam uma pregação inteira sobre José, sobre Davi, sobre Samuel, mas eles têm dificuldade de conectar isso com Cristo e com a história da redenção. Então o Graham ele vai defender no seu livro que todo texto, seja do Novo, seja do Antigo Testamento, ele precisa mostrar Cristo
e a sua obra, né? E aí vai o desafio para o pregador. Ele desafia o pregador a encontrar, e ele mostra algumas ferramentas para que nós possamos encontrar Cristo em todos os textos. Partindo para o Novo Testamento, ele vai utilizar o exemplo das cartas, né, das epístolas paulinas. Paulo, ele sempre começa as suas epístolas, na primeira parte das suas epístolas, ele começa expondo o evangelho de Jesus Cristo. Ele fala da obra de Jesus Cristo. E mais para o final das suas epístolas, ele vem com ensinamentos práticos, ensinamentos morais, né? E geralmente ele conecta o evangelho com os ensinamentos morais com aquela palavrinha portanto. Portanto, façam isso, portanto, façam aquilo. Mas os ensinamentos morais estão conectados com o evangelho que ele acabou de expor na carta. E nós, como pregadores, muitas vezes, ao pregar os ensinos morais do Novo Testamento, principalmente das epístolas, alguns pregadores tendem a esquecer que esses ensinamentos morais estão conectados com o evangelho que Paulo expôs no início da carta. E aí eles apenas pregam o ensinamento moral, tornando uma pregação moralista, uma pregação de preceitos, né? Mas o que o Graham Goldsworth vai ensinar é que nós devemos conectar todos esses textos com o evangelho. E especificamente nas epístolas paulinas e no Novo Testamento, nós também podemos cometer o erro de pregar uma passagem ou uma perícope do Novo Testamento sem pregarmos Jesus, sem pregarmos Cristo. E aí ele vai ensinar que não, que nós devemos pregar Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e que o Antigo e o Novo são uma história só, que é a história da redenção. Então ele vai ensinar como nós usarmos esse princípio aí da toda a Escritura, utilizando-se da história da redenção, que é a história de toda a Escritura. Tá certo? Então recomendo muito o livro. Ele é da editora Fiel. E o nome dele, repetindo para vocês, Pregando toda a Escritura Cristã. Ou Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e vamos comemorar mais um aniversário da Reforma Protestante.